O Grêmio está liberando em definitivo e de graça uma de suas joias da base para o Flamengo. Além disso, o clube ainda recebeu propostas por 2 jogadores jovens de seu elenco profissional e, claro, está de olho naqueles meninos que desempenharam muito bem na Copinha, mas acabaram eliminados nas oitavas de final para o Atlético Paranaense. A gente fala sobre tudo isso depois da vinheta. Fala, gurizada! Eduardo Picão mais uma vez aqui com vocês. Primeiro, agradecer todo mundo que deu like lá no vídeo, que me acompanhou aqui no canal e que principalmente se inscreveu. Então, se tu ainda não é inscrito e não assistiu o primeiro vídeo do canal, volta lá, assiste o vídeo, deixa teu like, se inscreve no canal, ativa as notificações para não perder nada por aqui. E vamos falar de categorias de base, porque o Grêmio hoje negociou um de seus principais jogadores das categorias de base. Trata-se do zagueiro da Mata, que é da categoria 2006, tem 17 anos e era tratado internamente como um dos principais jogadores da base gremista. Inclusive treinou com um profissional no ano passado, não foi relacionado para nenhum jogo, mas estava presente nos treinamentos comandados por Renato Portaluppi. Ele ainda estava inscrito na Copinha, mas não viajou para São Paulo. O da Mata é frequentemente convocado para a seleção brasileira, disputou aí inúmeras competições esse ano, inclusive a Copa do Mundo Sub-17, foi por algumas vezes capitão da equipe, então é sim um jogador de muito valor que o Grêmio tem nas suas categorias de base. E o negócio é o seguinte, eu fui entender como funcionava esse negócio do da Mata indo para o Flamengo de forma gratuita e em definitivo. E as informações que eu tive também que foram apuradas por outros colegas, como o Calial Dornelles e também o João Vitor Teixeira lá do GE, o Calial que atualmente está na Band, eu consegui confirmar algumas informações deles e também conversei com o Grêmio para entender o motivo dessa negociação. Primeiro, falando especificamente do negócio, o da Mata está indo para o Flamengo e o Grêmio está cedendo em definitivo o jogador e dando 25% do atleta para o clube carioca. E ficando com os outros 75%, o Grêmio tem 100% dele. Só que nesse contrato, que o da Mata vai assinar com o Flamengo, inclusive ainda nessa semana deve estar viajando para o Rio de Janeiro para firmar todo esse acordo, o Flamengo vai ter o direito de comprar mais 50% do zagueiro por 1 milhão de euros. Os primeiros 25 por 400 mil euros, e aí tem um prazo que eu não consegui descobrir qual que é para o Flamengo fazer essa compra, e os outros 25 por 600 mil euros, fechando então 50% por 1 milhão de euros. Aí o Flamengo ficaria com 75 se comprasse tudo e o Grêmio com 25. Atualmente o Grêmio tem 75 e o Flamengo os 25 que o Grêmio cedeu de graça. E aí eu fui entender por que o Grêmio está liberando esse jogador. Fui buscar entender e explicar para vocês o porquê o Grêmio está liberando os seus principais ativos. E aí o clube me explicou que hoje eles entendem que o da Mata não está focado no Grêmio. Apesar de desempenhar na seleção brasileira, ele não vinha focado no clube, não vinha desempenhando no Grêmio. E aí, claro, precisa de novos ares, não está querendo ficar aqui. Inclusive, o da Mata internamente deixa claro que não quer estar no Grêmio. Ele deu uma entrevista recentemente na seleção brasileira dizendo que queria ser vendido antes dos 18 anos para a Europa. E aí não enxergavam mais ele com cabeça no tricolor, e aí em comum acordo entre a direção gremista, as categorias de base, o staff do jogador e o próprio atleta, se entendeu que era melhor liberar ele para o Flamengo, mantendo essa porcentagem. E aí, claro, tem ainda esses gatilhos para que o Grêmio ganhe alguma coisa com essa transferência do da Mata para o Flamengo, caso o clube carioca deseje comprá-lo. Mas mesmo assim é um negócio muito estranho e que pode gerar aí um certo desconforto futuramente, caso o da Mata, claro, desempenhe tudo aquilo que se espera dele. Como eu falei, é um zagueiro de muito valor e que é, sim, capitão da seleção brasileira de base, jogou inclusive a Copa do Mundo Sub-17. Gente, vamos continuar falando de categorias de base, mas de jogadores jovens que já estão no profissional do Grêmio. São eles Cuiabano e Gustavo Martins. Todo mundo sabe que o Grêmio precisa vender, o Antônio Brum aí falou várias vezes que o Grêmio precisa de dinheiro, inclusive, para contratar, e o Grêmio estipula uma verba de 90 milhões de reais
para ficar com um orçamento ok ali, fechar legal no final do ano. E para isso o Grêmio vai precisar vender jogadores. O Grêmio recebeu recentemente sondagens e propostas por 2 jogadores, Cuiabano e Gustavo Martins. Primeiro deles, o Cuiabano. O Torino está muito interessado no jogador e fez uma primeira proposta de 1,2 milhões de euros pelo atleta, que foi prontamente recusada pelo Grêmio. Agora, informação do Fabrício Romano, jornalista italiano lá. Pô, o cara é fenômeno do mercado de transferências, trouxe que o Torino vai apresentar uma nova proposta de 1,5 milhões de euros pelo atleta, cerca de 8 milhões de reais, mais gatilhos de bônus para isso. E aí o clube italiano está muito, mas muito otimista que vai conseguir fechar essa negociação e quer o Cuiabano ainda nessa janela para já estar disputando lá o campeonato italiano junto do Torino. E aí, claro, o Grêmio, que já está indo atrás de outro lateral esquerdo, deve avaliar aí essa venda. O outro jogador é o Gustavo Martins, como eu falei, e tem um clube que está muito interessado nele, que é o Braga de Portugal. O Braga já vai para a 4ª oferta para o Gustavo Martins, sendo a última delas, a terceira, foi de 3,5 milhões de euros por 70% do atleta. O Grêmio tem 90%, então manteria 20% e ganharia ainda os 3,5 milhões de euros. Só que o Grêmio não quer nem iniciar conversas pelo jogador, porque entende que ele vai ganhar minutagem com o Renato essa temporada. Inclusive, ele foi titular no jogo treino de ontem contra o Sindicato dos Atletas, e aí pode se valorizar muito mais. Então o Grêmio quer ou um valor bem mais alto para começar as conversas com o Braga por esse zagueiro, mas, por enquanto, essa foi a oferta feita pelo Braga. A sinalização, inclusive outra informação trazida pelo Calhau Dornelles, que está on fire nas informações, é de que o Braga vai apresentar uma nova oferta e seria a oferta limite, que é 4,5 milhões de euros pelos mesmos 70%. Então o Grêmio receberia esses 4,5 milhões de euros e ainda manteria 20% do jogador para uma futura venda. Então, como eu disse, o Grêmio ainda não vai abrir negociações com o Braga, porque entende que o jogador pode se valorizar muito esse ano, ganhando uma minutagem. E por último, falar da Copinha, né? O Grêmio que desempenhou muito bem, fez uma das suas melhores campanhas na Copinha, teve vitórias com goleadas e teve muitos destaques. E claro, o Grêmio profissional estava de olho nesses meninos e entende que ali tem ativos muito importantes, principalmente 2, Gustavo Martins e Jardiel. E é importante ressaltar que os meninos voltam da Copinha, estão voltando agora já de São Paulo, estão em deslocamento, devem chegar ainda essa semana, e aí, claro, já se reapresentam para os treinamentos do Sub-20 e ficam à disposição de Renato Portaluppi para a pré-temporada. E aí, claro, se o Renato entender que quer testar um dos meninos ou nos treinos ou nos jogos do Gauchão, eles estão à disposição, então eles não entram em férias, o que é comum, né? Normalmente quando o time sai da Copinha, os jogadores do Sub-20 que estavam em calendário ainda entrariam de férias, mas não é o caso. O Grêmio vai deixar esses jogadores à disposição do técnico Renato Portaluppi e, claro, alguns deles devem sim ganhar aí algumas oportunidades, pelo menos nos treinamentos de pré-temporada, o que é muito importante para eles, inclusive para ganhar minutagem no Campeonato Gaúcho, onde o Renato faz muitos testes. Como eu disse, os principais observados são Gustavo Martins e o atacante Jardiel, que até então é o artilheiro da Copinha. Gente, lembrando sempre, deixa teu like, se inscreve no canal, ativa as notificações para a gente estar sempre ligado aqui falando de tricolor e também agradecer de novo a todo mundo que me ajudou aí ontem no meu primeiro vídeo do canal. Um beijo e a gente se vê.